Neyton, agora eu deixo com você aí, tá? Trazer o estudo para nós. Boa noite a todos. Alegria de podermos estar aqui mais essa noite trazendo algumas reflexões sobre um tema tão belo, um belo tema chamado benevolência, né? Até a palavra é bonita, benevolência. E o engraçado é que quando a gente vai tratar desse tema, mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo e também nas obras que a gente consegue extrair parte do conteúdo, inclusive no Livro dos Espíritos, você vai ver que ela está sempre ligada à palavra caridade. Está ligado, inclusive, numa pergunta trazida para nós, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A espiritualidade, assim, trouxe para nós benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ele pegou a questão do sentido da palavra caridade e dividiu ela em três grandes questões que no Espiritismo a gente até chama de BIP, né? Para não esquecer, um jeito de guardar. Vamos guardar o BIP: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, o que é benevolência mesmo? É a vontade, é o ato de fazer o bem, de ser bom. Perdão, ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa. E a indulgência, saber relevar, ter postura complacente, compreensiva para com as imperfeições dos próximos. Olha a amplitude trazida nessa resposta quando se perguntou somente o sentido da palavra caridade trazida por Jesus. Então, a benevolência é um desse tripé da questão que nós vamos interpretar hoje no aspecto mais ampliado da palavra. Quem quiser acompanhar, nós vamos ter lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. No item 3 e no item 6. Nós vamos estar tratando desse assunto de uma maneira bem mais, eu diria, colocada dentro desse contexto. Para aqueles que não estão, às vezes, há algum tempo lidando com a questão do espiritismo e da doutrina espírita, alguns conceitos eu sempre gosto de trazer para a gente reforçar a sistemática que nós vamos tratar na noite de hoje. A doutrina espírita, ou o espiritismo, assim trazido no conhecimento popular, tem por princípio as relações do mundo material, nós encarnados, e esse mundo material que a gente está lidando com a matéria, as relações nossas com os espíritos ou seres do mundo invisível, porque algumas religiões não trazem no nível de espíritos, não. Os adeptos do espiritismo normalmente são conhecidos por espíritas, ou, se quiserem, espiritistas. Tem alguns locais. Onde que está isso? Está lá no Livro dos Espíritos, na introdução. Então, entender que quando a gente vai tratar desse tema, nós estamos tratando com esse olhar do espiritismo, sob essa ótica de interpretação da benevolência, fica mais fácil. Porque, na realidade, o espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Está no livro lá do que é o Espiritismo, por Allan Kardec, no seu preâmbulo. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Da onde que eu vim, para onde que eu vou, por que que eu tenho dor de cabeça, por que que eu tenho uma questão de efizema pulmonar, por que que eu desenvolvi um câncer. Isso
Tudo são perguntas que a todo tempo nos fazem refletir acerca dessa relação nossa de análise da ciência diante de uma doutrina filosófica. Então, quando a gente começa a pensar isso, o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. 3. O das manifestações, que inclusive foi o que fez com que Allan Kardec fosse aprofundar nos estudos. O dos princípios, daquilo que a gente defende, o da reencarnação e de outros, né? E o da filosofia, que delas decorre a aplicação dos princípios. Então, hoje, o Espiritismo, para nós, traz 3 aspectos a serem avaliados nessa questão. As manifestações, os princípios e a filosofia fazendo essa correlação. E quem são os que acreditam no Espiritismo? Quem são esses adeptos? Quem são essas pessoas? Nós temos os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para isso, o Espiritismo é uma ciência experimental. Os que pertencem às consequências, pertencem e percebem as consequências morais, lei de causa e efeito e outros. E os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então, nós temos esses 3 tipos que podem estar numa pessoa. Se ela tiver já no nível evolutivo que pode estar buscando crer por causa das manifestações, perceber as consequências, ficar racionalizando, e esforçar a praticar a moral trazida principalmente pelo Mestre Jesus, nós estamos dizendo que essa classe de adeptos está toda já colocada dentro de um ser só. Então, no aspecto científico, eu vou ter que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Isso trazido por nós, por Allan Kardec. Sendo assim, eu tenho que tentar enxergar um triângulo. Nesse triângulo eu vou ter a religião, lá em cima, da gente olhando para cima, até num negócio de reverendar e de trazer uma ligação com o alto, restaurando o evangelho que Jesus nos trouxe. Mas, diante disso, fazendo dentro de nós e ao nosso redor, nos nossos grupos sociais, análise através da ciência e das filosofias humanas, escritas, por questões de estudo, literalmente. Então, eu começo a investigar, igual Allan Kardec fez. Eu começo a investigar o que está sendo trazido para confirmar ou não a minha crendice religiosa. Se eu acredito naquilo. E isso vai passando de maneira que a gente tem alguns pontos, que a gente chama de pontos principais da doutrina espírita, que foram sendo estudados, está lá no livro dos Espíritos, lá no item 6, na introdução, traz lá as causas primeiras, o mundo dos espíritos, as leis morais, a vida futura. Dentro da 4ª parte também fala da perfeição moral. E assim nós vamos observando as questões atinentes a como que isso faz com que a gente esteja hoje nos dando o aspecto de estar pensando no que é benevolência. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 6, ele traz para nós o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Então, está dizendo o seguinte: quem é benevolente, normalmente carregam na sua personalidade traços de afabilidade e doçura. Agora, o que os próprios espíritos trazem para nós disso? De não confundir isso com alguma fraqueza de caráter que esconda nossas imperfeições, que nós todos temos. A gente não deve sempre fiar-se pelas aparências.
Às vezes a pessoa parece doce, parece afável, e na realidade está querendo ali te dar uma pernada, é um 7-1 danado. Então é isso que está trazendo para nós. A educação e o hábito no mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Parece ser, mas que na realidade isso ainda não está incorporado. E aí traz que muitos dos nossos irmãos, nós mesmos, usam a máscara para o exterior, sendo que interiormente a gente não tem essas características que nós estamos dizendo hoje da benevolência. Então faz uma correlação para a gente pensar nisso de uma maneira mais ampliada. Por quê? Porque a moral de Jesus se resume em, eu diria, num conflito de sobrevivência evolutiva. É o desenvolvimento da caridade e humildade, combatendo as duas maiores chagas nossas, que são o egoísmo e o orgulho. Observe que as grandes frustrações, os nossos grandes desequilíbrios na vida estão correlacionados a essas duas palavras, egoísmo e orgulho. Quando alguém fala que você não é bom de serviço, quando alguém fala que você é feio, quando alguém fala que você é metido, quando alguém fala que você é isso, é aquilo, etc., ela está literalmente colocando à prova o sentido que você dá e vive na questão de como o orgulho é colocado e já ajustado dentro do seu íntimo. E o interessante quando a gente diz isso, porque à medida em que eu amplio a questão ligada à caridade, porque eu estou dizendo que a caridade e a humildade é que vão combater o egoísmo e o orgulho. A partir do momento em que eu chego falando que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, olha o grupo de pessoas que a gente atinge buscando fazer esta caridade. Benevolência para com todos, quer dizer, ter uma vontade, um interesse de fazer o bem para com todos. Aí todos estão incluídos aí, amigos, inimigos, afins, desafetos, etc. Aí vem, mas além disso, além de você querer boa vontade, ter boa vontade, vontade de fazer o bem para com todos, você ainda tem que ter indulgência para a imperfeição dos outros. A indulgência é saber relevar, ter postura complacente. E aí, para finalizar, o perdão para com as imperfeições e com as ofensas que nos são trazidas. Quer dizer, além de eu pensar que eu preciso estar com vontade de fazer o bem, além disso, eu tenho que fazer o bem e relevar o que o outro tem de ruim. E se o outro tem de ruim e me atingiu, eu tenho que perdoar. Olha como que a caridade faz com que, quando a gente incorpora isso, a gente começa a crescer no nível de evolução que faz com que a gente perceba os desafios que nos são colocados nesse sentido. E aí você vai perguntar, mas, Neto, eu sempre ouvi que caridade estava muito ligado à questão da doação material. O Espiritismo já traz para nós alguns conhecimentos diferentes disso. Essa caridade social, de distribuir material, de fazer a transferência material, ela é um pilarzinho da caridade. E talvez o mais simples de se fazer. E olha que nós temos grande dificuldade, porque quando eu sou caridoso nesse nível de distribuição material, eu estou trabalhando contra o egoísmo, diminuindo o egoísmo. E isso a gente já tem dificuldade. Agora,
qual que é a caridade que hoje nos faz pensar que a gente precisa ampliar já, além dessa social, de distribuição material? A caridade moral. E essa caridade moral, ela está muito ligada a alterar atitudes e comportamentos. Opa, eu não posso fazer doação de nada lá para o Centro Espírita Miramês, para que eles coloquem na cesta, etc. Mas será que é uma atitude minha de lá ser um servidor, lá, um voluntário? Eu até não gosto muito da palavra voluntário, não, porque voluntário fica parecendo que você está desapegado de algo que só você está fazendo bem para o outro. O voluntariado ele tem duas faces. Quando você se voluntaria, você primeiro se ajuda e depois ajuda o outro. Porque se você se voluntaria no nível, por exemplo, de destinar parte do seu tempo para poder fazer o bem, você está fazendo caridade na questão chamada caridade espiritual, moral, e além disso, trazendo para o seu íntimo o combate e o melhoramento, combate aos seus comportamentos ruins e o melhoramento das suas atitudes. Então, perceber isso traz toda a diferença, faz toda a diferença, até da maneira como Mateus, lá no 25, do 35 a 40. Mateus, capítulo 25, versículo 35 a 40. Em que eu vou me dar o direito de ler aqui, que é um pouquinho grande, para a gente entender como que foi resumido essa amplitude da caridade social e moral, espiritual, agregado nessa benevolência, dentro do próprio Evangelho. Porque tive fome, e destes-me de comer. Caridade material. Tive sede, e destes-me de beber. Caridade material. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Caridade material, já com foco de acolhimento, mudança de atitude. Não é qualquer um que você consegue colocar para dentro de casa e hospedar, não. Estava nu e vestisse-me. Aí eu estou falando de coisa material. Adoeci e visitaste-me. Opa, aí ó, mudança de atitude, comportamento, fazendo o bem. Estive na prisão e fostes ver-me. Aí ampliou ainda mais a caridade espiritual. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Pronto. Nós já poderíamos fechar o Evangelho, dizer que a gente entendeu o que é a benevolência dentro da caridade, a caridade de partida, e o que Jesus está falando que é para a gente fazer. O casamento da questão do Livro dos Espíritos que eu li, que é 886, com o Evangelho, fazendo essa correlação de explicar para nós o que é a caridade material casada com a caridade espiritual. Uma depende de matéria, a outra depende de atitude. E aí, quando ele fala, fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, nós estamos falando de fazer para as crianças? Não. Pequeninos trazidos por Jesus aqui, é pequeninos no sentido de saber de que aquele que está em evolução, que ainda está no rastejo da prova e expiação, para buscar a evolução, buscando a luz, todos nós. Então, toda vez que nós estivermos fazendo o bem a um destes, ele está dizendo que nós estamos fazendo a ele.
literalmente trazido em Mateus 25, 35 a 40. E o interessante disso é que algumas técnicas existem para que a gente consiga ser mais caridoso. E a melhor maneira de mudar é saber o que mudar, quando mudar e para onde se mudar. Vixe, Neito, agora você avacalhou o meio de campo inteiro. O que eu estou dizendo? O grande desafio trazido hoje para o mundo atual é aprender a desaprender para reaprender. Eu aprendo a desaprender para reaprender. O que quer dizer isso? Isso que eu estou acabando de dizer. Que uma das técnicas para que você evolua melhor é buscar o quê? O conhecimento. Porque a partir do momento que eu sei que o cigarro faz mal, eu aprendi que faz mal. Então eu desarmei dentro de mim um vício, para que eu reaprenda que eu não devo usar o cigarro. Eu aprendi que comer em excesso faz mal. Aprender a desaprender para reaprender. Então, pegar o copo de água e trocar a água dele, ampliando posturas e conhecimento dentro dos aspectos que a gente vai caminhar dentro da caridade. Por quê? Porque a essência não é tornar-se caridoso, melhor dizendo, é tornar-se caridoso e não dar as coisas. Tornar-se caridoso é estado de espírito. Dar as coisas é uma ação caridosa. Ser caridoso na sua amplitude é estar disponível para ajudar. E à medida em que eu cresço ajudando, eu vou buscar confrontar-me, diminuir em mim o egoísmo e o orgulho. Porque quem ajuda, gente, não acha só rosa, não. A gente, quando se dispõe a ajudar, a gente ouve muitas coisas que vão colocar à prova até quanto você é humilde. Qual que é o seu limiar? E aí eu gosto muito de uma questão trazida aqui no Evangelho e depois no Livro dos Espíritos, para a gente entender esse conteúdo que eu estou trazendo, que eu trouxe os princípios do Espiritismo, fiz uma introdução, trouxe a questão da caridade, colocando a benevolência lá dentro, peguei a caridade e dividi, mostrando a questão dela moral e material, e fiz a correlação do que está no Evangelho de Mateus, nos ensinando a ser caridosos, na questão moral e material, buscando dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, as características das pessoas caridosas, afáveis, benevolentes, dóceis. E aí vem dizendo que, olha o chamamento que os Espíritos fazem para a gente sobre interpretar. Interpretar, eu gosto muito de falar isso. Na minha atividade profissional, a gente faz muito isso. Uma coisa é você apontar o dedo e falar que aquela conduta da pessoa foi errada. Se eu faço isso, eu estou fazendo julgamento, eu estou julgando a pessoa. Agora, eu tenho possibilidade de analisar essa situação dela por uma vertente de valor de juízo. Aquela conduta dela é algo que eu preciso perceber se faz ou não faz bem. Se é o que eu quero ou o que eu não quero. Se eu quero repetir ou não.
E ao ponto de fazer análise dessa conduta da pessoa, por exemplo, um homicida, alguém que roubou, alguém que traiu, alguém que deixou passar a fome, alguém que fez o mal, eu estou trazendo para o meu conteúdo algo de raciocínio lógico. Por quê? Porque a maneira da gente evoluir passa por alguns caminhos racionais de questão do uso do intelecto. Primeira coisa, eu questiono as coisas. Aí eu vi a pessoa falando isso. Eu faço um questionamento daquilo. Aí depois eu faço uma análise, uma crítica. E depois eu decido se aquilo é mais aprovável ou não, sem fazer julgamento. A gente chama de QCD, questionar, criticar e decidir se aquilo é o que eu quero para o meu íntimo, para a minha pessoa e para transferir para os outros na medida em que eu vivo aquilo, como exemplo. E aí os espíritos vieram trazer isso para nós. Olha aqui, cuidado quando ele vem falar das pessoas que passam o verniz nas qualidades da afabilidade e da doçura. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade. Por quê? Porque às vezes se atinge lá o orgulho delas. Às vezes você toca numa ferida que elas ainda não conseguiram lidar com o egoísmo. Cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. Isso está aqui, ó. Às vezes alguém vai falar, o Ney está tirando isso de onde? Está aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 6 do capítulo 9. E olha que interessante. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho, do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram a lures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que se recolocariam em seu lugar, eles querem, ao menos, serem temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com isso mais razão, e sou detestado. Por quê? Porque aí nós vamos para causa e efeito. O aspecto transmissor das energias de troca trazem para nós a nossa vivência diária, sendo recebida num nível, eu diria, de mais aspecto de percepção à medida em que a gente faz valor de juízo das pessoas, das atitudes delas e principalmente das nossas, para que a gente evolua. E isso é trazido para nós de uma maneira muito bem direcionada. Se hoje eu tivesse parado no que trouxe Mateus, no 25, 35 a 40, que a gente leu Jesus ensinando para a gente, já seria por demais suficientes. Aí eu vou buscar, na questão 780 do Livro dos Espíritos, a seguinte resposta para essa pergunta. O progresso moral, já que nós falamos da caridade social e moral, ou seja, espiritual, que se equivalem, segue sempre o processo
da asa direita ou da esquerda, porque a gente sabe que um pássaro, para voar, tem que bater as duas asas, e assim é a nossa evolução. Eu evoluo intelectualmente e moralmente. Tanto é que os espíritos de capela que vieram para cá, intelectualmente, eram muito mais evoluídos do que até essa fase que nós estamos, que eles vieram já quando lá passou de prova e expiação para regeneração. De forma que o intelectual deles é altíssimo. Mas e o moral? Aí que vai dizer aqui, ó, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Aí os espíritos, de maneira muito inteligente, dizem o seguinte: é sua consequência. Ou seja, eu me disponho a intelectualmente pensar sobre as coisas, fazer valor de juízo, saber que eu preciso melhorar na questão da caridade e da humildade, diminuindo egoísmo e orgulho. Isso é questão intelectual. Eu descobri, pensando a respeito, refletindo. Todavia, não segue sempre imediatamente. Por quê? Porque aí estão as nossas fragilidades das atitudes. Que aí eu preciso incorporar isso, deixar de ser teoria e passar a ser prática. Então, é consequência, todavia não segue imediatamente. Eu posso ter gente evoluída intelectualmente, mas moralmente está lá atrás. Um exemplo, um médico excepcional que está usando a medicina para o mal. Ou seja, ele tem questão intelectual alta, sabe fazer, estudou, mas moralmente ainda deve desejar. Aí, continuando para os espíritos, a questão 780. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Aí ficou fácil, o que nós já racionalizamos aqui anteriormente, fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. Se eu já sei o que é bom e o que é ruim, aí eu vou poder escolher. Então, assim, eu já sei, agora eu escolho. Aí são atitudes. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. De quem mais tem, mais será cobrado. Só molhar aqui a boca. Aí ainda, sim, é perguntado aos espíritos: como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam, frequentemente, os mais pervertidos? Aí quase que se fez uma afirmação de que quem é mais esclarecido é mais pervertido, frequentemente. Aí a espiritualidade coloca: o progresso completo é o objetivo. Eu preciso ter um progresso nas duas asas, na asa intelectual e na asa moral, para equilibrar o voo. Mas os povos, como os indivíduos, quer dizer, tanto em grupo quanto individualmente, não o alcançam senão passo a passo, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. Ou seja, aquilo que eu acabei de dar o exemplo do médico. Mesmo tendo intelectualmente algo muito desenvolvido, enquanto ele não se dispuser a ser do bem, ele pode continuar fazendo o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Por isso, não ficarmos ansiosos com a evolução que estamos nesse momento. Buscar os conhecimentos que já temos e naquilo que for capaz, que a gente já der conta, a gente caminhar nessa evolução, trazendo para nós algumas percepções. Eu não sei se vocês tiveram essa notícia, mas na Argentina eles legalizaram o aborto a semana passada ou atrasada. O tempo está voando tanto que a gente perde a noção de tempo. E isso tem sido falado em alguns países por aí. E até literalmente ampliando discussões ferrenhas de grupos a favor e contra no nível político, no nível de crendice religiosa,
no nível de crendice da ciência, que às vezes não se baseiam nas questões religiosas. Isso dá para a gente, assim, às vezes, um desânimo de imaginar que nós estamos retrocedendo. E aí eu gosto muito, quando isso nos cai, nos vem, de lembrar que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão, né? Que a Olga colocou aí. Eu não sei se ela está respondendo para alguém, mas eu vi essa mensagem, eu já tinha comentado disso, a caridade. Da gente pensar que a evolução se dá o tempo todo. Nós não involuímos. A gente, às vezes, para um tempinho, fica meio estacionado. Mas todo o globo está evoluindo, todo espírito acaba evoluindo em uma ou outra vertente, mas evolui mais rápido ou mais devagar. Involuir, não. Você não perde. Você conquista a lei natural de Deus, a lei de progresso, que trazido para nós num nível ativo, inclusive, no livro e os Espíritos. Quem quiser dar uma olhadinha lá depois, pode. Na questão 784, eu gosto de trazer esse raciocínio porque ele faz a gente pensar o quanto que a gente pode avaliar esse progresso nosso. E lembrando lá, né, no livro dos Espíritos, na questão 100, tem uma escala lá, em primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, depois vocês estão imaginando. Espíritos puros, mensageiros de Deus, segunda ordem, espíritos benévolos, que é o que a gente está tratando hoje, benevolência, sábios, de sabedoria superiores, e a terceira ordem, espíritos que ainda nós estamos, impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores, onde ainda reina a influência da matéria sobre o espírito, essa terceira ordem. Na segunda ordem, o espírito influencia a matéria, e na primeira ordem, sem influência da matéria. Então, é interessante pegar lá a questão 100 para vocês entenderem essa evolução, aqueles que ainda não pararam para ver como é que estamos ainda lá na terceira ordem, num nível de evolução ainda bem rasteiro. A questão 784 é perguntado: a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás. Em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral, aquilo que eu acabei de falar agora. A pergunta é: a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Aí os espíritos mais que rapidamente respondem: enganaste. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Gente, essa frase final traz para nosso coração um fogo dentro da doutrina espírita muito grande. Observe o que eles estão dizendo no nosso processo evolutivo. É preciso o excesso do mal, mal com L, para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Olha o chamamento ao conhecimento trazido nesse momento. Então, meus irmãos, é necessário, às vezes, que tenha uns crimes bárbaros, o escândalo há de existir, mas ai daquele que der frente a ele, que der pontapé a ele, que der causa a ele. No processo evolutivo, os espíritos dizendo para nós: vocês só vão aprender a fazer o mal, o bem, quando vocês vêem que tem tá muito ruim, tá cheio de mal, porque aí vocês vão parar para mudar, reformar e passar a fazer o bem. Então,
Não é por acaso que 2020 trouxe para a gente algumas sinalizações de algo nesse momento. Ó, o Breno até colocou. Nosso momento. Não sei se ele queria falar nesse sentido, Breno, mas é o momento que nós estamos vivendo. O recado está sendo dado aí. Para a gente repensar que mal da sola hoje, no nível de computação, de questão viral, de questão da própria pandemia, está nos dando sinais de que a gente precisa proceder reforma. E não por acaso o Espiritismo está falando nesse período de transformação para um mundo de regeneração, que já está em curso, segundo alguns relatos aí. Mas mais premente, dizendo que muitos de nós que estão aqui está sendo dada a última chance de permanecer no planeta Terra. Essa legião de espíritos que estão vindo em grande número, parece que não, porque parece que as famílias estão diminuindo, mas o planeta hoje tem mais de 7 bilhões de espíritos e nunca teve essa quantidade antes. Então, quando falar, morreu 200 mil pessoas, é muito? É muito. 200 mil pessoas é muito. Muitas cidades não têm 200 mil pessoas. É quase que umas 7 Lagoas que faleceu no Brasil, em tese, por Covid. Mas quantos nasceram nesse período? Vai lá no site que cuida dos registros civis de nascimento e morte, vocês vão ver que nasce mais gente que morre. Porque estão vindo em grandes quantidades reencarnarem no planeta. E estão lá na fila pedindo caridosamente que seja autorizado. E a gente, às vezes, aqui, infelizmente, uns irmãos, às vezes, na fraqueza, tirando a vida ou perdendo. Nós deixando passar, perdendo muito tempo com coisas que não são importantes. Hoje mesmo conversei ontem, conversei hoje com um amigo, posso dizer assim, desequilibrado, literalmente, por causa de uma questão relacional, eu diria, trazida por um relacionamento que não foi correspondido e a ponto de fazer bobagem. E eu dizia para ele, para que ele pudesse pensar a quem pertence as rédeas da vida dele e o quanto que outras pessoas estão influenciando na vida dele. Isso significa fraqueza. Toda vez que alguém me xingar, me mandar ir para o inferno e eu realmente me sentir ofendido e for para o inferno, significa que as minhas defesas energéticas contra coisas trazidas do mal não estão boas. Porque quando essa pessoa está me xingando, está me destratando, está me fazendo mal, o meu sentimento para com ela, à medida em que a gente evolui, é de caridade, é de humildade, de postura, que o desequilíbrio dela não vai me afetar. E entender isso faz toda a diferença nesse processo evolutivo que a gente está. Até mesmo de achar que um filho que a gente criou com o que a gente entende do melhor esteja no caminho equivocado. Por que eu vou trazer esse peso consciencial de um filho que talvez não foi bem direcionado? A qual nível que isso pode me interferir? Qual o ponto que isso é só responsabilidade minha? A gente entendendo que espírito que já veio com algumas características, com algumas provações, e que talvez eu tenha dado o meu melhor. O meu melhor não é dar as coisas materiais, não, viu, gente? Porque tem pai que acha que dar o melhor é só doar.
Fazer a caridade material, não a moral. Não o exemplo, não a boa conversa, não o exemplo, não a conduta correta, não os chamamentos de atenção, não os nãos. E, de repente, estou dando o carrinho que ele quer, a bicicleta que ele quer, a moto que ele quer, o carro que ele quer. E, de repente, eu não dou conta de dar a casa. Eu virei o pior pai do mundo. Mas foi o pior pai porque não pus limites. E a criança grita por limite. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender. Qual é o maior obstáculo do progresso? Se eu quero ser benevolente, fazer caridade, aumentar a minha capacidade de fazer caridade e humildade, qual é o maior obstáculo a esse progresso? Questão 785. Somente falou que era para eu lê-la hoje. Somente estava bravo esse dia comigo. Falou comigo, ó, Neito, não é para você sair do conteúdo, não. As questões são essas, no Evangelho é isso, você segue essa linha. Está doutrinando somente. Ixi, tá bravo até. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Gente, eu já até adiantei, né? O orgulho e o egoísmo. Porque quando eles me xingam, eu altero. Eu deixo de ser caridoso e humilde. Porque o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para correr dos outros e perdão daqueles que estão me ofendendo. Quero falar do progresso moral. Porque o progresso intelectual caminha sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral, como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Olha o progresso combatendo, o progresso ocorrendo em combate ao orgulho e ao egoísmo, fazendo essa balança entre o mal e o bem. Mas esses estados de coisas é breve mudará, à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Porque ainda somos iludidos. Iludidos, que eu digo, com os prazeres mundanos. Nós todos, em alguma quantidade. Estamos aqui num planeta de prova e expiação por causa disso. E o interessante de trazer, quando eu falo precisamos aprender a desaprender para reaprender, dentro dessa luta do bem e do mal, combatendo o egoísmo e o orgulho, aumentando a caridade e a humildade, saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, o homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará da cooperação, que é companheira dileta do amor. Está em Vinha de Luz por Emmanuel. Então, perceber que, à medida em que eu mais sei, mais serei cobrado. Mas pelos outros, não. Dos outros vem de maneira indireta, mas por nós mesmos. Eu sei que eu preciso comer melhor, eu sei que eu preciso fazer mais atividade física, eu sei que eu preciso estar mais disponível para ajudar o próximo, eu sei que vai ter períodos que eu vou ter que estar trabalhando mais para ajudar materialmente a família. Isso tudo eu sei. Só que eu preciso buscar isso no nível de entendimento para o tempo em que eu estou me colocando. Qual que é a prova? O que eu pedi lá quando estava encarnando no mundo espiritual, preparando o processo encarnatório, ou o que os espíritos mandaram, porque às vezes eu não estou no nível de pedir, mas o que eles determinaram, a espiritualidade amiga, para que eu fosse submetido, para crescer e para
e para evoluir mais rápido? O que me foi colocado? Que família que eu fui colocado? Esse povo aqui, nossa, é uma fofocaiada, eu detesto fofoca, meu filho. Então, continue aí na caridade, na humildade, exemplificando, sem ficar pagando lição para ninguém, mas vivenciando questões atinentes à sua vida exemplificativa. Dando o tom do crescimento necessário para a sua vida. E aí eu gosto muito de lembrar também que nós espíritos não podemos ficar muito chocados com essas notícias mundanas que cercam aí a TV, rádio, jornal, rede social, porque ainda somos seres que estão dando muito valor às notícias do mal do que do bem. E hoje, como a gente já tem outros canais que eu posso buscar e deixar estar correlacionado só com coisas do bem, eu não posso estar só num canal de televisão, por exemplo. Eu posso chegar na internet e buscar lá ações no bem, palestras espíritas, meditação, tanta coisa que você pode buscar. Para que eu vou ficar me cercando e dando? Nossa, ó, lá em tal país, eles estão matando as criancinhas. Beleza, o que isso traz para nós de valorização, de conhecimento, de crescimento evolutivo? Que possa servir para me sensibilizar, não estar ligado e cuidar para que não esteja ligado nessas energias ruins. Já pode ser esse motivo. Mas eu ficar ruminando notícias ruins, coisas que são trazidas para chocar, porque nos apega e dá ibope, nós espíritas já podemos fazer esse filtro. O que me acresce e o que me traz de resultados. Já caminhando para o final, o Mendes falou comigo, Neito, a hora que você estiver lá fazendo o estudo, fala um pouquinho lá da questão 803, que é a lei de igualdade, está lá no capítulo, aí é mais do Evangelho dos Espíritos, a questão 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Porque se eu estou falando de benevolência, eu estou dizendo da capacidade de cada um ser do bem. E aí eu pergunto, todos estão no mesmo nível para vivenciar o aumento da caridade e humildade no combate ao egoísmo e orgulho e no mesmo tempo? A resposta, sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Então, todos os homens são iguais diante de Deus? Sim. Todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Ponto. Agora, estão todos nos mesmos níveis de evolução? Aí não. Aí é conquista, meus irmãos. Aí é conquista evolutiva. Aí vou lá para a igualdade de direitos do homem e da mulher, que isso está muito sendo discutido hoje para nós. Pergunta: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Nós, espíritos, não podemos ter mais dúvida disso. Deus não deu a ambos a inteligência,
do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os Espíritos responderam com essa pergunta. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Eu estou falando de uma resposta dada no livro dos Espíritos, escrito em exatamente 1954. Então, nós vamos estar indo aí para 156 para 7 anos. Nessa época, quais países que tratavam a mulher e o homem de maneira igual? Aliás, quantos países ainda tratam com diferença? Questão 817. Há mais de 150 anos, o Espiritismo já trazia isso bem escrito. A questão 820, para finalizar. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para proteger o fraco, e não para se servir dele. Ponto. Aí não é a mulher. É qualquer um que precisar. Sendo assim, meus irmãos, de maneira que seja despertado em nós a benevolência em toda a sua amplitude e em toda a sua potencialidade. Do espírito que hoje somos, buscar a benevolência, que é uma parte da caridade, que é pelo menos o desejo e a vontade de fazer o bem. Já estaremos caminhando pelo menos com uma perninha para sermos mais caridosos, e fora da caridade não há salvação. Olha como é que casa, assim, as questões bíblicas. Para eu me salvar, para eu evoluir e continuar nesse processo, eu preciso desenvolver a caridade. E uma das questões da caridade é a benevolência. Eu vou terminar aqui com uma... Eu tenho uma pastinha aqui, cheia de mensagens. Aquelas que a gente busca nos centros espíritas. Aquelas que a gente recebe... Olha aqui. Daquelas que a gente recebe nos centros. E hoje eu me dei o direito de pegar, por acaso, alguma aqui, ó, e vou tirar do meio, para ver se o que está sendo trazido para nós para o fechamento da reunião de hoje. Segundo pensarmos, cada consciência é um centro gerador de força no movimento universal, cuja direção depende de si mesma. Pensar é criar. O destino recebe a forma que lhe impusermos, a maneira do vaso que exprime a imaginação do olheiro. A palavra vem depois da ideia. A ação é cimento invisível. A obra é pensamento coagulado. Renovar a mente no trabalho incessante do bem, indulgência, benevolência, vontade de fazer o bem. Renovar a mente no trabalho incessante do bem, cunhando valores positivos ao redor de nós mesmos, é estabelecer roteiros sempre novos para a vanguarda evolutiva. O Espírito, herdeiro divino do Supremo Senhor,
traz consigo todas as sementes do céu para engrandecer a terra. Unidade atuante irradia-se através de 1000 modos, gozando ou sofrendo, em seu cosmo orgânico, a bênção ou a reação das energias que projeta e que o elevam ou convulsionam de acordo com a intensidade dinâmica que lhes é característica. Cultiva a tua mente, iluminando-a e enobrecendo-a. Ainda que por agora não percebas, a tua alma se expande em milhões de partículas, que são os agentes de libertação ou de cativeiro elaborado por teu próprio plano mental. Avança, escolhendo a melhor parte. Diante do sofrimento e da morte, afirmou o mestre certa vez, não temas, crê somente. Segundo pensarmos, assim será. André Luiz, trazido por Francisco Cândido Xavier, no livro Doutrina e Aplicação, da edição Céu. Meus irmãos, passamos e continuemos firmes no propósito de evoluir, mesmo com as nossas fraquezas ainda gritantes. Que Deus os abençoe, os ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Neito. Ô, Neito, muito obrigado e muito agradecido aí pela sua presença, de estar conosco aí, né, nesse pontapé inicial da reunião pública, 1ª de 2021, né, nas quarta-feira. Ficamos muito felizes aí com a sua presença, muito obrigado pelas suas palavras, né, pela sua energia que envolveu a todos nós. Ficamos muito agradecidos, viu? Até a próxima. Bom, pessoal, vocês já viram aí, né, os avisos, né, semana que vem, né, a reunião pública, né, a partir de segunda-feira, no mesmo horário, tá? A de quarta-feira permanece. E também um aviso também aí da solicitação da Casa de Miramês para as doações, né, para as famílias assistidas, para a continuidade da casa, né, das despesas da casa. E nesse sábado, inclusive, né, nós temos lá o atendimento às famílias cadastradas, às famílias assistidas, né, que com muito carinho, né, e atenção estaremos, né, estará a equipe lá da coordenação, inclusive o Wagner faz parte, nesse atendimento. Então, muito obrigados a todos, né, por estar conosco aí, por estar participando dessa doação, né, e vamos em frente, né, caminhando aí, como foi falado nessa noite de hoje, né, da caridade, né, essa caridade que nós temos que estar sempre atentos a ela aí. Então, vamos convidar aqui o nosso amigo Wagner para fazer a música, né, de encerramento para nós, que será a nossa prece final. Ok. Vamos lá, Wagner? Eu já aproveitar para colocar aqui o nosso aviso mais uma vez. Certinho, vamos lá. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhe os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Segue, não temas, nada exijas. Trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és,
Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então, aceita a tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita. Muito Boa obrigado. noite a todos. Boa noite a todos e até a próxima, viu? Até quarta-feira. Obrigado, Neido. Boa noite, gente. Boa noite, Esmeralda. Ô Soares, tem reunião amanhã? Tem. Às Qual 20 horário? horas. Às 20 horas, lá na casa de Miramês. Presencial. Tá, Boa eu vou noite. tentar estar, eu vou sair da cidade administrativa, boa noite mesmo. Eu vou sair da cidade administrativa um pouquinho mais tarde, talvez eu não chegue. Será que vai disponibilizar link? Não, acho que não. A reunião vai ser presencial. Pois é, senhor Mendes. Se por um acaso eu não conseguir chegar, o senhor faz às vezes lá, me ajuda, depois a gente se atualiza com as pessoas aí. Beleza. Mas vamos ver, talvez a gente disponibilize algum link, mas ainda não está certo. Possivelmente, Beleza. a princípio, não teria link, porque a Cristina preferiu, e eu também, que fosse presencial, para que a gente pudesse trocar algum material, entendeu? Fechar Entendi. um material. Mas nessa impossibilidade, se não tiver jeito, Qualquer coisa eu te coloco, te atualizo.